já estivemos nessa mesma época, né? Esse aqui é o boletim da ANA, desde 82. Então, a gente observa que, nesse momento, nós estamos aqui na ordem aqui de 50%, metade do relatório do volume útil, né? Então, claro, que anos anteriores a gente já tivemos mais, já tivemos muito menos, mas se a gente pegar uma curva aqui, uma reta, aliás, vamos ver que estamos mais ou menos no centro do comportamento esperado aí para essa época. Evidentemente que, ao longo do tempo, né, 82, a realidade era bastante, a realidade dos usos nessas duas bacias era bastante diferente, e claro que a demanda só cresce nessas duas bacias, e, então só para a gente ter um pouco esse olhar de onde estamos agora em relação a outros momentos, outros anos, né, evidentemente que esse pico aqui embaixo é 2014, 2015, né, e só para a gente ter um pouco esse olhar histórico de onde estamos agora em relação aos anos anteriores, né. E vamos olhar um pouco para o futuro agora, acho que esse é o dado que mais, né, nos interessa. Aqui está o boletim da projeção do Semadem, se eu não me engano foi do dia 7 de janeiro agora, ou seja, saiu do forno faz pouco tempo. E aqueles que já estão familiarizados com o gráfico, mas só para aqueles que não estão, né, lembrar que a linha roxinha contínua é o de fato registrado. E os pontilhados são os cenários, que é o que mais nos interessa, né? Então, ainda as previsões vão até março, né, tentando olhar aí o final do verão. Então, se a gente olhar, tem algumas premissas, né, por exemplo, eles adotam a premissa da transposição do Paraíba para cá de 5,13, está sendo transferido 7,5, 7,4, até 8 em alguns momentos. Então, isso, vamos dizer, favorece a melhoria do reservatório, enfim, né? Como são as simulações, é aquela história. Então, você vai simular, você pode adotar as premissas que desejar, e cada premissa faz alterações, evidentemente, os resultados. Mas o importante é a gente olhar, né, se a gente pegar, por exemplo, o verdinho aqui, né, vamos dizer que daqui até março as precipitações fiquem 50% abaixo da média histórica. A gente chegaria aí no final de março para entrar na estiagem oficial, né, vamos chamar assim, nem sempre São Pedro, claro que respeita esse nosso calendário, na ordem de 47%. Né? Um número não confortável, evidentemente. Se a gente tiver uma chuva registrada como crítica até março, por exemplo, se o cenário de 2014 acontecer, a gente basicamente ficaria estacionado daqui até março nos 50% que nós estamos hoje. Né? Ao ponto de, se a gente olhar um cenário mais otimista, que é esse azul mais escuro aqui na parte superior, seriam chuvas na ordem aí de 25% acima da média histórica. Então, veja que tem um range aí de 47% a 83% para março, a não ser que haja uma surpresa muito grande do ponto de vista da precipitação, da questão do Laninha, né? Depois o Jorge vai falar um pouco sobre isso. Então, esse é um pouco o cenário que se espera para a gestão da Cantareira. E sempre esse olhar plurianual também, né? Ou seja, de certa forma, o que acontece em 2025, seja dos lucros, naturalmente das precipitações, é a colheita que nós vamos ter também em 2026. Né? Então, sempre esse olhar plurianual da gestão dos relatórios. Né? Mas esse é as projeções do Semadem. Eu queria agora, então, convidar, para olhar um pouco para tudo isso, convidar a sala de situação para fazer uma apresentação. E antes disso, eu vi que a Kátia está por ele, a gente não combinou. A Kátia está na supervisão agora na sala de situação, se quiser. Acho que muitos te conhecem, mas talvez alguns não te conheçam pessoalmente. Se quiser só dar um bom dia aí para todos e a gente iniciar a apresentação da sala de situação. Bom dia, Alexandre. É que a gente está acompanhando da sala de situação, eu e a Bia. O Rafael está em outro computador que vai fazer a apresentação. Eu agradeço que a gente está acompanhando, sim. E estamos nessa jornada aí, com essa previsão de chuva que está tão incerta. Tá bom? Obrigada. Passar aí, eu acho que o Rafael já deve estar, já está entrando para fazer a apresentação. Obrigada. Aí, né? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Hoje eu vou representar aqui a sala de situação para mostrar um pouco os dados aqui de chuva, dados de vazão, balanço ali do sistema Cantareira. Só vou projetar aqui a apresentação, só um minutinho. Já aparece para vocês? Sim, apareceu. Ok. Bom, então vamos lá.
Bom, então estamos aqui, né, presentes, representando a SP Águas, eu, a Kátia. Vamos agora apresentar aqui os dados, iniciando os dados pluviométricos, né, do que aconteceu no mês de dezembro de 2024. Então, aqui, como a gente traz aí todos os meses, né, esse balanço aqui de algumas estações que estão localizadas ao longo das bacias PCJ, né, a gente percebe que em dezembro, como vocês já comentaram, né, tivemos aí eventos bastante significativos de chuva, né, principalmente ali na bacia do Atibaia, bacia do Jaguari, no Capivari também tivemos acumulados significativos, né, então é importante a gente pegar aqui as estações que estuaram bastante, né, em relação a esses acumulados registrados, né, pega a estação Rio Atibaia Captação Valinhos, que registrou 457,2 milímetros, né, no mês de dezembro. Isso muito por conta daqueles eventos que aconteceram entre os dias 25 e 27 de dezembro, né? A estação Rio Jaguari Buenópolis, em Morungaba, registrou 407,3 milímetros, bastante coisa. E aqui a estação Rio Capivari Reforma Agrária, que registrou 496 milímetros, né? Você vê que nessas bacias nós tivemos acumulados bastante significativos, né? E os acumulados menores, né, apesar de estarem aqui dentro, acima da média, aconteceram ali mais ajusante da confluência entre o Atibaia e o Jaguari, né, quando a gente tem a formação do Piracicaba. E aqui a gente pega a estação de Piracicaba em Artemis, com o menor volume de chuva acumulado de 148,8 milímetros. Então, fazendo uma análise, né, em relação ao que era esperado em termos climatológicos, esse mapa aqui que a gente coleta ali no INPE, né, que tem um tratamento dos dados do MERGE, que é um produto específico do INPE, que faz um combinado, né, de dados que são estimados de satélite com dados medidos em terra, né, a partir de estações selecionadas, para você compor ali uma série histórica longa, né, e conseguir trabalhar esses dados climatológicos. Em relação aqui às bacias PCJ, eram esperados aí acumulados entre 150 a 250 milímetros, e a gente viu que realmente se confirmou, né? Nesse mapa aqui que a gente produz mensalmente, fica bem nítido como as chuvas ficaram bastante concentradas ali na bacia do Atibaia, né, região de Campinas, bacia do Capivari, né, nas cabeceiras da bacia do Capivari, do Rio Jundiaí também, e os menores acumulados mais a jusante ali, próximo da foz do Piracicaba. Voltando, né, na questão do produto do MERGE, né, a gente, no âmbito lá da sala de situação de São Paulo, também a gente faz um balanço geral utilizando esses dados do MERGE, né, e a gente percebe como esse primeiro trimestre, né, do ano hidrológico 2024-2025, a gente teve aí um acumulado bastante significativo aqui para o UGRI 5, né, bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Em termos de média histórica, eram esperados aí acumulados em torno de um pouco acima ali dos 400 milímetros, né, e a gente já tem totalizado aí nesse primeiro trimestre de outubro, novembro, dezembro, 531 milímetros, né? Então a gente está numa situação boa, né, apesar de que em janeiro agora deu uma diminuída nesse regime de chuvas. E comparado também com o último ano hidrológico, a gente vê como esse ano hidrológico está melhor, né? Aqui também um acompanhamento dos acumulados, né, ao longo dos meses do ano hidrológico. Então a gente percebe que desde outubro a gente está acumulando aí volumes de chuva dentro ou acima do que é esperado, né, em termos de média histórica desses dados do MERGE, superando até, né, o que é esperado de normal, né, entrando ali já numa área de dados de máxima, né. Então a gente acaba tendo aí dados de chuva bastante significativos nesse primeiro trimestre. E agora, em relação aos dados fluviométricos, né, a gente também traz como é que as vazões se comportaram aí nos cursos d'água, trazendo alguns destaques. Então, eu trouxe nessa apresentação, né, a tabela que a gente produz no boletim mensal, né, para mostrar como essas chuvas, né,
realmente se transformaram ali num escoamento importante, né, o que fez que até superasse o nível máximo, né, histórico de dezembro em alguns pontos de monitoramento, né. Então eu destaquei alguns aqui em verde, estações que têm séries históricas mais longas, né. Então a gente pega aqui o rio Atibainha, Mascate e Nazaré Paulista, que registrou um nível aí de 2,8 metros, né, superando o que a gente tinha de dado máximo, né, da série histórica, que seria de 2,61. Isso aconteceu também na estação Rio Atibaia, bairro da Ponte, em Itatiba, onde a gente teve ali um nível de 8,34, né, superando o nível histórico de 8,22, que foi registrado em dezembro de 22, e sendo que a vazão ali, né, máxima chegou em 134,76 metros cúbicos por segundo. Valinhos, mesma situação, né? Então nós tivemos aqui um nível de 3,69, esperando que era o máximo da série histórica, que foi registrado em 2022, né? Uma vazão ali que beirou 130 metros cúbicos por segundo, né? Fazia muito tempo que isso não acontecia. E na bacia do Jaguari não foi diferente, né? Então tivemos aí níveis máximos superando o que a gente já tinha ali de máximos históricos registrados em 2022 e 2009. Aqui eu trouxe, né, um fluviograma, né, de algumas estações aí que chegaram a superar a cota de referência de extravasamento, né, e trazer como é que ficou, né, essa permanência, porque em alguns pontos de monitoramento, né, a gente percebeu que a vazão se elevou bastante, né, muito por conta das chuvas que foram ocorrendo ao longo do mês, né, e chegou ali no fim do mês com aquelas chuvas bastante significativas, né, sistemas meteorológicos importantes como zonas de convergência do Atlântico Sul operando aqui nessa região, né, trazendo bastante umidade lá desde o noroeste da Amazônia para cá, para o sudeste. Então a gente percebeu que a vazão ela aumentou bastante, significativamente por conta dessa chuva efetiva, né? E depois essa água, ela, num primeiro momento, ela demorou para escoar, se manteve bastante tempo ali acima da cota de extravasamento, né? E isso também contribuiu para que a gente pudesse manter vazões mais baixas ali de descarga no sistema Cantareira, né? Então a gente pega aqui a estação Rio Atibaia, bairro da Ponte, lá em Itatiba, e ficou 21% do tempo, né, em cota de extravasamento. E depois você tem outra distribuição de permanência nas outras cotas de referência, né, de emergência, alerta e atenção. E a gente pega aqui, né, dentro da normalidade, ficou praticamente metade do que a gente tem aí do período do mês. Em relação a dados de vazão, né, a gente pega aqui essa estação que teve um registro de máximo de 134,76 metros cúbicos por segundo, né, então uma vazão bastante significativa para essa seção. Né. Passando aqui para a estação Rio Atibaia, Desembargador Furtado, em Campinas, né, tivemos aí a mesma situação, a cota de extravasamento foi atingida, ficou um bom período ali nessa cota, né, mas caiu rapidamente. E é importante destacar, né, que nesse período aqui, né, que aconteceu esse pico, né, a gente tem até essa identificação aqui de possível outlier, né, até quando a gente pensa em vazão, que pode ter extrapolado a curva-chave, né, e ali a gente teve um registro máximo de vazão de 278 metros cúbicos por segundo. Passando para a estação do Jaguari, em Jaguariúna, mesma situação, né, então a gente teve aí chuvas significativas no início do mês, e depois na segunda quinzena, né, com aquelas chuvas importantes, fez com que a vazão aumentasse bastante, e isso reverberou bastante, né, não só nessas grandes bacias, mas também ali nos pequenos cursos d'água, em contato com a Defesa Civil, foram relatados muitos problemas em áreas urbanas, de córregos, ribeirões que extravasaram. Então, esse monitoramento aqui é muito importante, porque a gente consegue enxergar também como é que esses pequenos cursos d'água contribuíram também para o aumento da vazão aqui nessas grandes bacias. E o Capivari Sabesp Montemor também, estação importante, né, que o Alexandre bem colocou,
que é uma estação que é utilizada bastante ali pelos municípios da região, da bacia, principalmente ali em Capivari também, onde a princípio, né, não temos uma estação, mas eles utilizam para acompanhar como é que está a translação dessas ondas de cheia, principalmente pensando em impactos em bairros ali que tem problemas crônicos de inundação por conta da proximidade ali do curso d'água, né, próximos ao rio Capivari. Estação Rio Piracicaba, em Piracicaba, chegou na cota de extravasamento, né, ficou uma pequena parte do tempo ali dentro da cota de extravasamento, mas voltou a cair a vazão, né? Então ficou ali 0,25% do tempo na cota de extravasamento, mas já foi ali um evento importante, né? Todo mundo já fica atento, porque quando chega nessa cota aqui, qualquer chuva a mais já pode causar aí transtornos maiores, né? Sem falar também que essa questão aqui das vazões que aumentaram bastante aqui no Piracicaba foi muito por conta do que aconteceu a montante, né? Tendo em vista que as chuvas aqui mesmo, após a formação do Piracicaba, não foram tão significativas como ali na bacia do Atibaia. Bom, passando essa etapa, a gente traz aqui também um balanço aí das análises históricas, né? De algumas estações que ficam mais próximos da foz de cada curso d'água. Então, a gente inicia aqui com a estação do rio Jaguari, os Inisté. Nós temos o dado, né, de vazão média do mês de dezembro de 2024, comparado com médias por década, né? Então, a gente vê que, desde o início da operação de todas as barragens do sistema Cantareira, a vazão média de dezembro de 2024 superou aí a maior parte das médias por década, né, ficando abaixo apenas do que aconteceu ali na década de 80. Passando para o Rio Atibaia, né, a estação Rio Atibaia acima de Paulínia, a gente vê a mesma situação, né, mas aqui a gente percebe que essa vazão média de 54,34 metros cúbicos por segundo ficou acima, né, do que a gente tem de média histórica das últimas décadas aqui, né, iniciando lá a série histórica nos anos 40. Rio Piracicaba, muito por conta do que aconteceu, né, a montante, também tivemos aí vazões bastante significativas, né, em torno de 178,25 metros cúbicos por segundo, ficando acima do que foi registrado ali desde os anos 80, né, quando tivemos o início das operações do sistema Cantareira com todas as barragens já construídas. O Rio Jundiaí e Capivari, né, nós não temos estações aí com dados, com uma série histórica muito longa, né, então a gente sempre faz esse comparativo com os últimos 9 anos, né, os últimos anos de série histórica. Então aqui a gente percebe que seguiu a mesma tendência, né, de vazões acima do que aconteceu, né, nos últimos anos. Então tivemos aí uma média de 20,23 metros cúbicos por segundo, né, ficando abaixo apenas de dezembro de 2022, quando a gente teve ali uma vazão bem próxima. E no Rio Capivari, mesma situação, né? Então a gente viu lá que na bacia do Capivari tivemos acumulados bastante significativos, né, o que fez com que a vazão se elevasse bastante, né, e a gente percebe que essa vazão de 23,63 metros cúbicos por segundo ficou acima do que aconteceu ali desde 2017. Bom, em relação ao Cantareira, a gente também traz mensalmente esse balanço das afluências, né, ao sistema Cantareira, e traz essas médias comparadas por década e também comparando com uma média, considerando aí toda a série histórica de afluências que a gente tem, né, considerando 1930 até 2022. Não, 2023 no caso aqui, acho que está faltando corrigir essa legenda. Mas aqui na cor laranja a gente percebe, né, que a afluência de dezembro ela ficou acima, né, do que aconteceu em algumas décadas, né, e se aproximou um pouco da média quando consideram aí todos os dados de série histórica. Então, muito por conta dessas chuvas, né, a gente conseguiu uma elevação bem significativa nas afluências ali no sistema Cantareira, sem considerar o reservatório de Paiva Castro.
Quanto ao balanço, né, do volume, aí, as afluências, né, nesse mês de dezembro foram maiores, né, do que as defluências. Então, ao longo do mês, o sistema equivalente chegou, né, na marca dos 50% de volume armazenado, né, finalizando ali o mês em 50,5% do volume armazenado, né, destacando aqui que é o sistema equivalente, né, composto aí pelos reservatórios Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibaia. A média de vazão natural, né, ao sistema equivalente foi de 38,76 metros cúbicos por segundo. A média de transposição foi de 7,28 metros cúbicos por segundo, como o Alexandre já havia comentado. Média descarregada nesse mês foi de 3,99 e a média do túnel 5 de 23,76 metros cúbicos por segundo. Em relação, né, ao volume que é utilizado em relação às vazões que são descarregadas a jusante dos reservatórios do sistema equivalente, né? Aqui no mês de dezembro a gente percebe que em 2024 utilizamos menos água, né? Quando a gente compara com o ano passado, em 2023, né? Utilizamos 28% a menos, muito por conta dessas chuvas significativas, né? Lembrando que no ano de 2023 a gente entrou ali numa sequência de meses, né, com chuvas abaixo da média, o que fez que fosse utilizado mais água naquele ano. Nesse ano a situação foi diferente. No ano passado, né? Agora, em relação à operação do sistema Cantareira, né, dentro da resolução ali a gente tem postos de controle que são utilizados para atendimento de metas de vazão mínimas, né? E agora, no período úmido, quando a gente entra com a operação em gestão que é realizada ali entre a SP Águas, entre a ANA e Sabesp, tem metas que precisam ser atingidas, né, em relação a médias diárias e também médias móveis de 15 dias em cada um desses postos de controle, né? Então, iniciando aqui pelo posto Rio Atibaia, em Atibaia, a gente percebe que a meta, né, foi atingida durante todo o tempo. Tivemos aí uma queda das vazões na metade ali do mês, mas depois, com as chuvas que ocorreram, essas vazões se elevaram bastante. Mesma situação para o posto Rio Atibaia Captação Valinhos, né? Na metade do mês ali a gente teve uma diminuição significativa das vazões, né? Vocês bem comentaram, né, essa situação da esponja seca, esponja úmida. Realmente essa bacia ela responde bastante em relação a essa umidade, né, de subsuperfície, responde bem, muito por conta da sua característica hidrogeológica, né? A bacia ali do Atibaia, do Jaguari, está totalmente inserida ali num contexto de embasamento cristalino, né? O que faz com que essa vazão não segure bastante, né? Muito por conta de não ser um leito poroso. Então essas vazões elas sempre caem rapidamente, mas no final do mês ali tivemos chuvas significativas e fez com que aumentasse bastante. Então, no Jaguari, mesma situação. E em relação às médias móveis de 15 dias, também foram atendidas ao longo de todo o mês de dezembro de 2024. Bom, pessoal, eu agradeço o espaço, era isso que a gente tinha aqui para apresentar. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Passo a palavra para o Alexandre. Obrigado aí, Rafael, a Kátia, toda a equipe aí, Carol, todo mundo da sua participação, e mais do que mensalmente estar aqui conosco, diariamente está conosco, né? Não temos nenhuma dúvida. Só aproveitando, acho que alguns registros do chat, né? O Massal, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Falou sobre o Roberto Donante, já falou sobre o Ribeirão Pinheiro, né? Agora tem esclarecido, mas importante eu te falar, o Sinésio acabou nem relatando, mas eu tive aqui um relato da quantidade de material flutuante que tem descido no Atibaia, seja pela carga do Atibaia, seja pelo próprio Pinheiro, né? Muito resíduo sólido flutuante, isso, claro, que gera transtornos para as captações, porque o Pinheiro, de fato, está na margem, quer dizer, na margem esquerda, vamos chamar assim, né, no sentido da vazão do rio, na margem esquerda do rio Atibaia. Quando o rio Atibaia está com altas vazões, assim como em Umas, o Pinheiros também drena grande parte da área urbana de Valinhos, daquela região, e traz também, além de carga, evidentemente, grandes vazões, e adiciona
ao Atibaia. E aí ocorre o extravasamento do Atibaia, se já não estiver extravasado, um agravamento, e Souzas está do lado direito da margem do rio Atibaia. Então, essa é a relação do Pinheiros com o Atibaia. Corrija aí, os colegas de Campinas, se eu estiver equivocado. O Pinheiros, de fato, está de um lado, Souzas está de outro. Mas é que traz água, né, traz volume adicional para o Atibaia aí, pode gerar, né? Ou um extravasamento, ou um agravamento do extravasamento do Atibaia, que já está extravasado por lá. Inclusive, houve, né, o extravasamento do Pinheiros, inclusive, e isso interrompeu a rodovia Dom Pedro, né? Ou seja, uma das maiores rodovias aí do país, isso trouxe um transtorno logístico enorme, né? Eu sei que até alguns aqui, o próprio Eduardo Léo estava no momento do extravasamento lá, ficou horas na rodovia Dom Pedro, trouxe aí alguns transtornos. Então, só para esclarecer essa questão aí, da questão do Pinheiro, né? E também, só para ler também um comentário da Thaís, lá da Prefeitura de Itatiba, né? Dizendo que fazia tempo, eu nunca tinha visto uma vazão tão grande aí lá em Itatiba, lá em Atibaia, e que gerou também aí alguns transtornos, né? Enfim, acho que todo mundo relatando aqui no chat transtornos, da Defesa Civil trabalhando, acionando, algumas casas inundadas, enfim. Então, só para relatar aqui também, que reflete exatamente essa apresentação aí que o Rafael fez. Aliás, parabenizar, viu, essa situação. Acho que visualmente a apresentação está cada vez melhor. Mas eu não tinha visto essa ainda, e está com algumas inovações, algumas imagens, alguns quadros novos. Acho que melhora bastante, né? Para quem está vendo, torna mais agradável, com mais informações. Inclusive aquela foto, né, para que a pessoa tenha uma noção geográfica de onde está o posto, para que isso talvez até dar um zoom, né, para que as pessoas tenham mais clareza onde está aquele posto. Às vezes está um quarteirão da casa de um membro do CTMH e o membro nem sabe que o posto está ali, né? Mas parabéns aí, obrigado, Rafael, por toda a satisfação. Bom, dito isso, eu gostaria agora, então, olhamos para o passado, vamos olhar um pouquinho para o futuro. Convidar aqui o Jorge Mercante, do GT Previsão, para também aí trazer um pouco os cenários desse curto e médio prazo meteorológico e climatológico. Por favor, Jorge. Olá, pessoal, meu cordial bom dia. Vamos ver que janeiro está um pouquinho diferente, né? Vamos ver. Vou colocar a apresentação, vamos ver que só está. Bom, vamos lá. Inicialmente, vamos ver o que aconteceu em dezembro em termos de previsão hidrológica, que a gente vai ver que não foi boa, né? Em Jaguari e Buenópolis, olha, em somente 8 dias, a vazão observada foi 20% inferior à prevista com 3 dias de antecedência. Atibaia, 12 dias. E Valinhos, apenas 3. A gente vai ver que o grande problema foi realmente a previsão de chuvas, né? Foi muito difícil, e não foi só o CIMEPAR, todos os modelos usados aí não tiveram um bom índice de acerto, né? Aqui é a série histórica, então a gente vê que realmente dezembro foi, acho que, o pior mês até agora, em termos de acerto, né? Ainda que a média anual está razoável. Depois, o intervalo de predição, o ideal é que seja sempre inferior a 75%, né? 25 dias de Buenópolis, o modelo foi bem, 15 em Atibaia e 11 em Valinhos. Também, quer dizer, o modelo hidrológico também acabou sendo prejudicado por essa questão aí da baixa prioridade da prescrição pluviométrica, tá? E aqui é a série histórica, tá boa aqui, né? 25 e 23 em Valinhos, é que tá razoável. Atibaia, embora acertou mais, mas o modelo hidrológico falha mais, tá? Agora, a previsão meteorológica, isso aqui está interessante. Isso aqui que sempre falo que é uma foto, é uma imagem, né? Uma imagem, aqui é chuva indireta por satélite, não é por radar, não, tá? Então, a gente vê aqui muita nebulosidade aqui na Amazônia, na região aqui de Minas Gerais para cima, que é o Nordeste, no oceano, e aqui a região sul, né? Mais Mato Grosso do Sul, Paraguai, sem nada, né? Isso foi anteontem, às 2 horas. Hoje de manhã, idem, continuou sem praticamente chuva aqui, continua aqui no Nordeste. Eu vou já falando uma coisa que eu observei. Olha, eu sempre acompanho
pressão atmosférica em Viracopos às 9 da manhã. Isso aí varia de dia para dia, sobe e desce. Desde o dia 3, tá 1013, sabe? Está muito estável o tempo aqui, sabe? Muito estável mesmo, sem nenhuma variação, temperaturas baixas de madrugada, né? A gente vai ver o porquê disso. Aqui é a foto do dia 13 também, satélite, né? Aqui, então, mostrando a nebulosidade aqui no Nordeste e nada aqui no Sul. Ontem, apareceu essa nebulosidade aqui, deu um sinal de esperança que pudesse ter uma frontogênese, coisa do tipo, né? Para mudar o tempo aqui. Mas hoje ela refluiu, desceu lá para o Sul, tá? Não deslocou para o Sudeste, não. Aqui agora são as cartas sinóticas, que é mais fácil de enxergar as coisas, né? Está aqui a zona de convergência do Atlântico Sul, né? Que, para a nossa felicidade, em termos, né? Ficou aqui em cima de São Paulo e Minas, aqui no sul de Minas, né? Em dezembro, agora está deslocada aqui para o Nordeste, tá? Norte de Minas Gerais, sul da Bahia. Esse aqui é do dia 11, ó. A gente vê que ela vai e vem, né? Vai e vem. E aqui no sul, o que a gente observa é essa alta pressão aqui, ó, no Oceano Sul. Aqui no Oceano Sul, a alta pressão, ela circula durante o horário, jogando o ar frio aqui, né? Então, chovendo no litoral, teve chuva aqui no litoral, mas esse ar chega aqui no Planalto seco, né? Na subida da serra, ele se condensa e chega seco aqui no Planalto Paulista, tá? Essa aqui é do dia 13, de anteontem, ela está subindo e descendo, ó, e aqui apareceu esse cavado aqui em superfície, aqui ainda no Rio Grande do Sul, que foi aquela nebulosidade que a gente chegou, né? Aqui dia 14, continua parado aqui abaixo do Paraguai, e o vento aqui, a alta pressão soprando aqui para o interior de São Paulo. Isso aqui é de ontem às 12 horas, e hoje à meia-noite. Observe de ontem para hoje que esse cavado aqui, ele desceu, né? Quer dizer, eu não consigo enxergar aqui mudança, o companheiro até a instante, sem falar em modelagem, estou falando aqui no olhômetro, né? Mudança significativa nas próximas horas, tá? Mas aí agora o CPTEC, isso aqui é de ontem, mas ele está mostrando agora aqui a precipitação em 4 modelos, o WRF, que é o que o CIMEPAR usa, o BRAMS, o BAN e o ETA, né? Você observa, então, que tem discrepância entre eles, mas mostrando chuva aqui a partir de sexta-feira, tá? Probabilidade de chuva a partir de sexta. Depois aqui tem a temperatura, eu vou passar direto aqui, porque, para a nossa felicidade, o CPTEC voltou com esse meteograma aqui integrado, né? A gente enxerga melhor as coisas aqui. Então, só que aqui é o WRF somente, né? Então, a gente observa probabilidade de chuva a partir do dia 17 à tarde, dia 18, né? Ou seja, sexta, sábado, domingo, com probabilidade de chuva. Aqui a temperatura